imagina, ele vai usar as suas artimanhas, né? Ele vai usar a sua sagacidade para poder acessar corações. E eu fui essa pessoa enganada e que, assim, me dediquei, eu mergulhei, eu vivi tudo aquilo e as consequências, elas vêm. E custa caro. Aí você começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo foi te convencendo, trabalhando no teu coração. E até chegar o dia que você foi à igreja, imagino eu, aí assiste lá o sermão, a Não, pregação, aí o pastor chama, convida, aí você vai na frente, como é que foi? olha só. Por um bom tempo, eu comecei a ir no final de 2021. Mas eu passei por um bom tempo. Ao sábado, eu estava, né, acessando o ocultismo e no domingo eu ia na igreja. E aí eu fiquei nessa dualidade por um tempo, né? Porque eu ainda não tinha, assim, aquilo começou a mexer comigo, mas eu ainda não tinha a plena convicção. Eu comecei a ler a Bíblia, aquilo também começou a tratar meu coração, mas você fica receoso. Eu tô falando de anos, eu tô falando de mais de uma década você servindo ao adversário. Não tem como você sair da noite pro dia, Não né? é da noite pro dia. Então, apesar de eu começar a ver que haviam coisas erradas, eu ainda não tinha tido a atitude de dizer assim, chega. Mas chegou um momento em que, depois que eu comecei a ver muitas coisas que Deus estava fazendo dentro da minha casa, com a nossa família, chegou um momento em que eu decidi. Só que eu não decidi primeiro por Cristo. Primeiro, eu tinha que abandonar todo o passado. E aí eu queria falar algo que é muito importante, Joel. Veja só, as pessoas, elas não têm ideia do quanto elas precisam confessar e, assim, claramente entregar a sua vida a Jesus. E eu não estou falando de uma aliança com, né, instituições, com bandeiras, com denominações. Eu estou falando de uma aliança real com Deus, onde você vai dizer assim, Pai, eu entrego tudo. Minha mente, meu coração, minha alma, meu espírito tá aqui, ó. É tudo teu. E eu vou dizer por que as pessoas precisam ter essa convicção. Primeiro porque tá na palavra, não é porque eu tô dizendo. Porque tá escrito que você precisa confessar a Cristo. Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E mais E o mais ele fará. E lá diz, olha, você precisa confessar, você precisa realmente se render e se entregar. E isso precisa ser sinalizado de uma forma muito clara. Verbalizado, Isso né? precisa ser verbalizado. Por quê? Porque quando eu disse o não, antes de eu dar um sim para Cristo, eu dei um não para o meu passado. E eu me lembro claramente que no dia em que eu fiz isso, né, eu liguei, entrei em contato com uma pessoa que eu amo muito e que hoje é alguém que eu oro para que Deus dê clareza, né, para o propósito que ela tem nessa terra, que eu sei que é muito grande. Naquele momento, quando eu liguei para ela e que eu disse assim, olha, eu não quero mais. Nós não brigamos, não aconteceu nada, foi tudo feito de uma forma muito amistosa. Mas eu disse, olha, eu tô num outro momento, eu quero ler a Bíblia, eu quero dar um tempo. E ela disse, Carol, fica à vontade, você é livre, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser. Não se sinta presa, fique em paz. Inclusive, se você quiser voltar em outro momento, estamos aqui. E amém, assim foi feito, foi tudo muito tranquilo. Só que logo após aquela ligação, minutos depois, eu recebi assim um grande ataque sobre a minha casa, né? Meu filho estava voltando da escola e naquele momento ele começou a me narrar muitas coisas e imediatamente eu entendi o que estava acontecendo. Era um ataque feroz sobre a vida dele. Ele gritava, ele dizia, para, me larga, chega. Então, assim, aquilo que estava sobre domínio da minha vida, a partir do momento em que eu declarei e confessei com a minha boca que eu não queria mais, que eu não faria mais parte, a partir daquele momento houve uma retaliação. E ele vai sempre atacar aquilo que é mais importante para ti, né? Pra E fazer outra, desistir. Deus permitiu que fosse assim de uma forma muito clara para que eu tivesse certeza do que estava acontecendo ali. Não havia nenhuma dúvida do que estava acontecendo ali. Eu entendi que aquilo dali era um contra-ataque.
Eu entendi que eu tinha dado legalidade, eu tinha feito uma aliança com o mundo espiritual. E como assim você vai embora? Como assim você não quer mais? Apesar de que o homem me disse, né, as pessoas que estavam ali naquele momento, que faziam parte de tudo aquilo, me disseram, Carol, fica tranquila, espiritualmente eles não aceitam. Então houve ali um contra-ataque, houve ali uma retaliação. Foi um dia assim de pleno desespero. Eu gritava e eu ainda não sabia orar, eu não conhecia ainda toda a palavra. Eu só conseguia falar um nome, que é o nome que está acima de todo nome. E que há poder no nome de Jesus. Então eu só clamava. Eu só olhava para aquela criança e dizia, Jesus, me ajuda, Senhor, vem aqui, Jesus, Jesus. E eu clamei tanto por aquele momento que ele conseguiu se acalmar, ele me narrava tudo o que ele estava vendo, tudo aquilo que foi em cima dele, tudo aquilo que tentava puxar ele. E depois que ele conseguiu se acalmar, eu liguei para um pastor amigo, contei a situação e ele disse assim, você é mãe, há uma autoridade sobre a vida dessa criança. Você vai orar e você vai repreender. E tudo que você vai repreender, você vai dizer em nome de Jesus. E mesmo sem saber exatamente como fazer, sem ter experiência, eu falei, vamos lá, Deus me ajuda. Eu coloquei aquela criança para dormir e ainda ali, embalando ele, eu comecei a